Tudo começa quando a doutora Josefina faz a ultrassom de Ângela e conta que o bebê dela tem 7 semanas, e pergunta se ela quer chamar o pai para ouvir o coração do neném, e Ângela fica triste. Na mansão Verga, Gerardo agradece a Mirta por ter levado o quadro que Beatriz pintou do dia que ele a pediu em casamento, e pendura ele na parede. Mirta fala que imaginou que fosse muito importante para ele, e Gerardo diz que sim, e tem a impressão de estar vivendo aquele momento de novo. Adela chega na porta e vê os dois conversando, e Mirta diz que prometeu a ele que nunca o abandonaria, e Gerardo agradece e dá um abraço nela. E então Adela decide ir embora. Na vila, Guilherme pergunta se vão ser expulsos da vila se não pagarem o valor que devem. E Abel e Pablo confirmam, e então Luz aparece e diz que Nancy disse que pode encontrar com eles no dia seguinte. E os rapazes estão pensando em uma solução, e Pablo fala que até agora só juntaram um pouquinho de dinheiro dos vizinhos, e Luz quer saber como eles descobriram que Dona Pura faleceu. Na mansão, Mirta está se despedindo de Gerardo, quando Adela chega com o jantar e a insuportável revisa a comida e diz que ainda bem que está tudo saudável, e então vai embora. Adela pega uma pamonha no bolso da roupa e coloca no prato e entrega para Gerardo, que fica contente e devora a comida. Ele diz que quer mais pamonha, mas Adela fica com medo de perder o emprego, e diz que o patrão precisa se controlar na dieta, e então ele diz que tudo bem. Adela vai sair do quarto quando vê o quadro de Beatriz e fica encantada, e se lembra de Josué, e fala em voltar para o povoado. E então Gerardo fala para ela não fazer isso, e pede para Adela fazer companhia a ele. Leonardo vai até a sala da doutora Josefina perguntar por Ângela, e ela conta que o bebê dela está de 7 semanas, mas diz que está preocupada com a saúde dela. E Leonardo diz que também está porque ela anda muito estressada ultimamente. Então a doutora dá uma receita para ele e pede para Leonardo entregar a Ângela, porque ela precisa tomar vitaminas com ácido fólico para o crescimento do bebê. E então Leonardo, meio sem graça, diz que vai entregar sim. Enquanto isso, Ângela está pensando, porque está acontecendo tanta coisa com ela, e Álvaro chega perguntando o que ela tem, mas ela diz que só se sentiu mal, e ele conta que está machucado porque percebeu que Leonardo a ama o tanto quanto ele. E Ângela diz que se tem alguém que a protege é Leonardo, e Álvaro pede para ela fazer um curativo no seu machucado. Ângela manda ele pedir a outra enfermeira, mas Álvaro diz que quer ela, e lembra que é funcionário do hospital, e Ângela fala que o compromisso dela é com os pacientes e não com as chantagens dele, e manda Álvaro sentar logo. Ela começa a mexer no machucado dele e Álvaro lembra de quando ela curou ele pela primeira vez no povoado, e Ângela manda ele ficar quieto, e nisso, Leonardo chega e pede desculpa por atrapalhar os dois e entrega a receita dizendo que ela precisa tomar aqueles remédios. Léo vai embora e Ângela chama por ele, e então Álvaro lê a receita e pergunta por que ela foi a ginecologista. E Ângela diz que aquilo é assunto dela e sai correndo atrás de Leonardo. Samantha está furiosa falando para Oscar que não acredita que Ângela está trabalhando no hospital e que ela só ficou sabendo agora. Mas ele diz que não tem nada a ver com a contratação dela, e conta que foi Gerardo quem colocou ela lá. A Patricinha fala que seu pai vai pagar por isso,
mas Oscar diz que ela precisa se acalmar, porque ela está brigando com todo mundo há dias e não consegue nenhum resultado positivo. E então Samantha quer saber o que ele sugere. E o amigo fala que ela precisa mudar-se estratégia para ganhar a confiança do pai e de Álvaro novamente, para aí sim fazer o que é preciso. Por outro lado, Leonardo chega em casa e as cobras falam que vão esquentar o jantar, mas ele diz que não está com fome, e a mãe pergunta o que está acontecendo com ele, e Leonardo fala que teve um dia muito estressante no hospital. Mirta fala que ele precisa ficar tranquilo porque o pesadelo já acabou e que já está livre. Mas Leonardo fala que aquele rapaz ainda está no hospital e que ele se sente responsável por ele. Mirta fala que ele não pode fazer nada, e diz que graças à alma ele saiu da cadeia, e ele agradece e fala que vai pagar cada centavo, mas a loira fala que não precisa, porque o mais importante é ver ele livre. Mirta quer saber o que mais está perturbando o filho, e ele conta que ele e Ângela terminaram, e Alma fala para ele ter esperança porque podem voltar, mas ele diz que isso não vai acontecer, porque ela está grávida, e Mirta fala que isso não pode ser possível, porque eles têm muito pouco tempo juntos. Mas Léo furioso fala que o filho é de Álvaro e sai andando, e as duas ficam chocadas. E Mirta manda Alma ir consolar ele. Alma entra no quarto e diz que sabe que ele não quer conversar, mas diz que está preocupada com ele. E Leonardo fala que prefere mesmo ficar sozinho, mas a loira insiste e pergunta se então Ângela enganou ele esse tempo todo, e Leonardo confirma. E ela pergunta de quanto tempo ela está, e Léo conta que de 1 mês e meio. A loira fala que é impossível que esse bebê não seja de Álvaro, e diz que Samantha tinha toda a razão, e que Ângela é uma aproveitadora, mas Leonardo não quer mais falar sobre isso, e então Alma fala que sempre vai estar ali para ele desabafar, e garante que é sua amiga, e então vai embora, e Léo fica pensativo. Por outro lado, Ângela está conversando com seu bebê, quando a dela fica na porta ouvindo ela dizer que ele não foi planejado, mas garante que vai amar e cuidar muito bem dele, e então a dela entra e pergunta se é isso mesmo que ela está pensando, e Ângela diz que sim. A dela diz que isso é lindo, e que ela precisa voltar com Leonardo, mas infelizmente Ângela precisa contar que esse bebê não é de Léo porque eles nunca tiveram nada. E a dela fica triste em pensar que o pai do bebê é Álvaro. Ângela diz que sim, que essa criança é filho do homem que acabou com sua vida e está casado com outra mulher. E a dela pergunta quando ela pretende contar. Mas Ângela diz que não quer falar nada para ele, mas a dela diz que ela não vai conseguir esconder por muito tempo. Ângela está preocupada porque acabou de entrar no trabalho, e pensa como vai continuar a faculdade, mas a dela garante que vai ajudar ela a seguir em frente e fica animada, porque vai ser avó apenas com 45 anos. No dia seguinte, Ângela está na consulta com a doutora Josefina, e ela fala que Ângela precisa se alimentar bem e tomar todas as vitaminas que ela passou para o bem de seu bebê. E Ângela garante que vai fazer isso. A doutora fala que ela vai precisar de todo o apoio de seus familiares, e Ângela conta que sua família é só a mãe dela. E a doutora resolve dar um conselho como mulher, e diz que o pai desse bebê precisa saber que essa criança existe, e pede para Ângela pensar nisso, e ela diz que tudo bem. A doutora fala que ela está com uma leve anemia,
e pede para ela voltar mais tarde para buscar os resultados dos outros exames. E Ângela agradece e diz que vai para a faculdade. Enquanto isso, Félix leva Guilherme para a escola e conversa com o menino perguntando se os primos Pérez estão respeitando Luz, e o garoto garante que sim, porque já deixou bem claro que sua mãe é comprometida com seu pai. Félix adora, e fala para ele continuar de olho, e pergunta por que a mãe dele está tão abatida. E Guilherme conta que eles estão com um problema na vila, e que Dona Pura deixou uma dívida, e que se eles não pagarem podem ser expulsos da vila. E o menino fica com medo de ficar sem teto, mas Félix garante que enquanto ele estiver com eles não vai faltar teto nem comida. E Guilherme fala que também não vai faltar amor para o pai. Ângela está no corredor do hospital pensando no que a doutora disse, quando encontra com Samantha, que já começa a dizer que ela é bem rápida e que convenceu o pai dela de dar emprego no hospital, mas Ângela garante que não pediu nada e diz que precisa ir embora. Samantha impede e mostra seu novo anel, dizendo que Álvaro deu de presente para ela, e garante que os dois vão se casar no civil, porque ela já é esposa dele perante Deus, e fala que Ângela não passa de uma qualquer que se enfiou no caminho dela. E então Ângela sai e deixa ela sozinha. Na universidade, Ed convida Ângela para irem fazer um lanche, mas ela fala que agora precisa comer saudável, tomar vitaminas e cuidar da saúde. E ele comenta que ela está falando como se estivesse grávida. E então Ângela sorri, e ele pergunta se é isso mesmo, e ela conta que sim, e Ed pula de alegria dizendo que vai ser titio. Ed pergunta quem é o pai, e pede para Ângela dizer que é de Leonardo, mas ela diz que infelizmente não, e que o bebê é de Álvaro, mas Ed diz que não importa agora, porque a melhor notícia do ano é que ela vai ser mamãe. Ângela confirma, e fala que não sabe como vai lidar com a faculdade e trabalho, mas Ed fala para ela não pensar nisso agora, e celebrar o seu bebê, e então convida ela para ir à cafeteria, e os dois vão juntos e felizes. Na mansão, Samantha vai até o quarto do pai e pergunta como ele está, mas Gerardo não quer assunto com a filha. Samantha fala que está arrependida de não ter ficado mais próxima de sua mãe nos últimos dias de sua vida, mas garante que não quer perder o pai, e pede desculpa por suas atitudes. Ela diz que já sabe da contratação de Ângela, e Gerardo deixa claro que é a última palavra dele, mas Samantha fala que não vai implicar com isso, e pede para ficar bem com o pai. Ele diz que espera mesmo que ela esteja dizendo a verdade, e então Samantha aproveita para dizer que em breve vai se casar com Álvaro no civil e queria pedir para o pai comparecer, mas ele diz que de forma alguma vai participar desse espetáculo. E então Samantha diz que vai respeitar a opinião dele, mas que ainda quer ficar bem com o pai, e então implora pelo perdão dele, e os dois se abraçam. E nesse meio tempo, Nancy está tentando resolver o problema da vila, mas não consegue muita informação, e conta para Abel que eles precisam resolver logo isso. E então Félix passa com seu compadre no local, e Abel corre e mostra para Nancy, e ela quer saber o que aqueles dois estão fazendo ali. Enquanto isso, Guilherme está em uma praça e convida as pessoas para escutarem ele cantar, e diz que tudo que arrecadar vai ser para ajudar pessoas que precisam pagar uma dívida. E nisso, Luz está perguntando para Adela se ela está gostando do trabalho.
E a dela fala que com certeza, porque isso vai fazer com que ela ajude sua filha a se tornar doutora. E Luz elogia a comida dela dizendo que dá para perceber que ela cozinha com amor. De volta à praça, Pablo vê Guilherme cantando, e depois pergunta o que ele está fazendo ali, mas o menino fala que saiu para comprar um lanche e está cantando. Em seguida, um policial chega e pergunta por que ele está pedindo dinheiro, e Pablo tenta contornar a situação dizendo que o menino gosta muito de cantar. E os dois começam a cantar juntos para distrair o policial. Na mansão, Alma fica sabendo que Ângela está trabalhando no hospital, e então comenta que ela sempre consegue o que quer, mas está aliviada porque ela não tem mais nada a ver com Leonardo. Samantha pergunta se por acaso aquela rata está querendo voltar com Álvaro, e Alma pede desculpas à amiga, mas conta que Ângela está esperando um bebê de Álvaro, e Luz escuta e Samantha fica furiosa. No hospital, Álvaro vê Ângela pegando seu exame com a doutora Josefina, que deseja felicidades a ela, e então, ele vai atrás para tentar descobrir alguma coisa. Clarita está no quarto e tenta pegar o copo de suco do seu café da manhã. E nisso Dario chega e dá forças para ela dizendo que a menina consegue, mas ela diz que não. E ele continua incentivando, e então ela pega o copo de suco e consegue beber um pouco, mas em seguida derruba tudo, e ele diz que tudo bem, e para ela não se preocupar. Enquanto isso, Samantha chega em sua sala com Oscar, e ele diz que pensou que ela ficaria em casa para comer com o pai dela, mas Samantha fala que já comeu e que está sentindo um embrulho no estômago, e conta que Ângela está grávida de Álvaro, e Oscar fica chocado. A Patricinha fala que agora está explicado porque ela terminou com Leonardo e diz que Ângela tinha tudo planejado, mas diz que ela não pode ter um filho de Álvaro, porém Oscar diz que agora é um pouco tarde para isso, mas Samantha fala que vai se encarregar dessa criança não nascer. Ângela está no seu armário, quando Álvaro chega perguntando o que ela estava fazendo na sala da doutora Josefina, e Ângela fala que isso é coisa dela, e então Álvaro tenta pegar o exame e ela diz que vai gritar, mas ele não está nem aí e abre o exame, e chocado pergunta se ela está grávida. Ângela sai da sala e Álvaro vem atrás dela dizendo que eles terão um fruto do amor deles e tenta abraçar Ângela, mas ela pergunta se ele não se importa que Samantha os veja, mas Álvaro não está nem aí e diz que em breve eles vão ficar juntos e terão uma família, mas Ângela garante que isso nunca vai acontecer. Leonardo chega e parabeniza eles dizendo que é uma pena que Ângela terá que repartir o amor de sua vida com a esposa dele, e fala que jamais imaginou que ela fosse tão falsa e vai embora. Álvaro fala para Ângela não dar ouvidos, porque Leonardo não sabe o que é o amor de verdade, mas Ângela fala que é ele que não sabe, e vai embora. E Álvaro continua radiante por causa do filho. Por outro lado, Oscar pergunta se Samantha está pensando em fazer mal ao filho de Ângela, mas ela diz que não, mas existem muitas opções para mulheres que não querem um filho, e Oscar diz que talvez esse não seja o caso dela, porque Álvaro tem dinheiro e ela pode conseguir o que quiser. Samantha fala que Álvaro pode convencer ela a não ter, mas Oscar pergunta se ela acha que Álvaro não vai querer esse filho, e a Patricinha diz que ele não tem motivos para querer essa criança, mas Oscar manda ela falar com ele primeiro. Dario pergunta por que Clarita não quis comer, e ela diz que não tem vontade.
mas ele lembra que ela precisa se alimentar para começar sua reabilitação. E a menina lembra que ele prometeu que levaria ela lá fora, e diz que quer ver o sol. Enquanto isso, Pablo e Guilherme cantam na praça e recebem aplausos e dinheiro. E depois o menino fala que nem deveria estar conversando com ele porque é um ladrão de beijos. Mas Pablo diz que salvou ele da polícia e ameaça chamar o policial de novo. Mas Guilherme pede para ele não fazer isso, e Pablo manda ele pegar suas coisas porque vai levar ele até a vila. Em seguida, uma menina chega e fala para Guilherme sair da sua área porque ali é o local dela. E o menino fala que ela não é a dona da praça, e a menina ameaça bater nele. Ângela está tentando falar com Leonardo, mas ele furioso diz que não quer ouvir o que ela tem a dizer. Mas Ângela lembra que ele a humilhou e que agora ela não pode se defender. Leonardo pergunta o que ela tem a dizer, e Ângela diz que foi a primeira surpreendida com a gravidez. Mas Leonardo fala que ela planejou isso tudo, e Ângela diz que isso não é verdade. Mas Léo fala que não acredita em nada do que ela diz, então se aproxima para beijar ela, e Alma chega perguntando se está atrapalhando. Mas ele diz que Ângela já vai sair. Ângela diz que já vai, mas quer saber como vai trabalhar com o Dr. Santillana na fundação se não consegue falar com ele. E Alma fala que pode pedir para Álvaro ou Gerardo mudar ela de setor. E Alma diz que pode ser, e o quanto antes melhor, e então vai embora. Alma pergunta se Léo está bem, e ele agradece pela ajuda dela, que está satisfeita porque seu plano deu super certo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.